bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia. E na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre as formações vegetais do nosso planeta Terra. Vamos lá? Os continentes apresentam diferentes paisagens vegetais. Essa variedade é resultado da interação dos vários fatores naturais existentes. E nesse capítulo nós vamos estudar a relação das formações vegetais com os climas que nós já estávamos estudando nas últimas aulas. Agora vamos ver um pouco os fatores que podem influenciar nos tipos de vegetação existentes. As paisagens vegetais originais da superfície terrestre são muito diferentes entre si. Umas são compostas de grandes árvores sempre verdes, outras de arbustos retorcidos e quase sem folhas, e outras ainda apresentam espécies rasteiras, que somente aparecem em poucos meses durante o ano. Essas diferenças podem ser explicadas pelas variedades de climas, relevos e solos existentes dependendo da região. É comum afirmar que a vegetação é um reflexo do clima, ou seja, uma vai estar relacionada com a outra. Isso porque temperatura, umidade e luz solar, além de indispensáveis à vida, praticamente determinam a distribuição e as características das espécies vegetais na superfície terrestre, favorecendo ou dificultando o seu desenvolvimento nos diferentes lugares da Terra. A seringueira e o cacaueiro, por exemplo, não sobrevivem em ambientes frios ou muito secos. Já um cacto adaptado à escassez, ou seja, à falta de água, não se adaptaria à umidade das regiões equatoriais. Por isso, um dos fatores que condicionam a distribuição das formações vegetais do nosso planeta Terra também é a latitude, ou seja, em qual porção da Terra ela se encontra, já que as condições de umidade e temperatura variam de acordo com as diferentes zonas térmicas da Terra, como nós já vimos nas últimas aulas. Assim, nas regiões equatoriais de baixa latitude, ou seja, próximos à linha do Equador, a umidade e a temperatura elevada resultam em vegetações mais exuberantes, como por exemplo a nossa floresta amazônica. E perto dos polos, certo, onde é muito frio, com uma latitude maior, a pouca insolação e as temperaturas mais baixas resultam em formações vegetais mais escassas, bem menorzinhas, geralmente rasteiras, tá? Que elas não se desenvolvem tanto. O vento, um elemento do clima, é fundamental para a disseminação dessas espécies vegetais, pois o vento leva as sementes para locais mais distantes, onde elas germinam e dão origem a novas plantas. As características do relevo também são importantes na distribuição da vegetação. À medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui, como a gente já viu, certo? Quanto mais alto a gente vai, mais frio fica. Os solos também vão ficar mais rasos, ou seja, vai ter muito mais rochas e o solo vai ficando mais fininho, e a vegetação vai se tornando cada vez mais baixa e mais rala, ou seja, próximo das altas altitudes, a gente quase não vê vegetação, porque não tem solo, certo? A temperatura é muito fria. Assim, de modo geral, a exuberância de uma formação vegetal, ela se reduz à medida que aumenta a altitude e diminui as temperaturas. Então, nesse esquema aqui, ele vai mostrar, então, para a gente a distribuição da vegetação de acordo com a altitude, ou seja, quanto mais alto essa vegetação está, e também com relação à latitude. Nessa porção aqui do esquema, a gente pode dizer que estamos próximos da linha do Equador. Então, próximo da linha do Equador, nós vamos ter uma vegetação mais exuberante, certo? Com alturas maiores também. E quanto mais nós nos afastamos dessa linha do Equador, dessas altas temperaturas, alta umidade, vocês podem ver que até mesmo a altura dessa vegetação ela acaba diminuindo. De uma floresta tropical ou equatorial super exuberante, nós vamos tendo diferenças de temperatura e essa vegetação ela também vai mudando. Vocês podem perceber que já nas regiões temperadas ali, entre os trópicos e o círculo polar, as vegetações vão se alterando devido ao clima, devido à temperatura e à umidade dessas regiões. E quando nós chegamos aqui próximo dos polos, nós vamos ver que bem próximo dos polos mesmo não vai ter vegetação, só vai ter gelo e neve. E nas regiões que a gente chama de subpolar, que ainda não chegou exatamente nos polos, a gente vai ter uma vegetação
bem mais baixa, que a gente vai chamar de tundra, a gente vai ver daqui a pouco. Da mesma forma que o clima então influencia a vegetação de uma região, ele é influenciado também por ela. Nós vamos ter sempre uma relação entre clima e vegetação. É o que ocorre, por exemplo, na floresta amazônica, onde as plantas são responsáveis por gerar boa parte da umidade que faz a região ser muito chuvosa. Então, por exemplo, na nossa floresta amazônica, já falei para vocês, em cima dela, nós temos uma massa de ar bem úmida, e se não houvesse essa floresta amazônica, essa massa de ar quente e úmida, ela não ia existir. Ela só ia existir uma massa de ar quente, porém seca, porque é uma massa de ar que se forma em cima do continente. Mas, devido à existência dessa floresta e à evapotranspiração, ou seja, a transpiração dessas árvores por causa do calor, faz com que a água existente dentro dela também evapore, isso forme nuvens e faz com que chova sobre a nossa região amazônica. Certinho, gente? Então vamos começar a trabalhar sobre essas formações vegetais mais específicas. Mas primeiro, o que são formações vegetais? Elas são conjuntos compostos por espécies de plantas de determinado lugar. Elas podem ser de dois tipos diferentes. Elas podem ser florestais, quando nós temos o predomínio de árvores, e elas podem ser arbustivas, quando nós temos o predomínio de arbustos e também de gramas, certo? Ou seja, formação arbustiva e herbácea. Nas formações florestais, a grande quantidade de árvores está relacionada à disponibilidade de água durante todo o ano. Então, quanto mais úmido, quanto mais água tiver disponível para aquele local, maior vão ser as vegetações. Então, por exemplo, florestas necessitam de muita água. É o caso da vegetação na margem dos rios, dos fundos dos vales, ou aquelas que se desenvolvem em áreas de clima mais úmido. Essas formações constituem, então, florestas. A maior parte das formações arbustivas está associada a climas semiúmidos e semiáridos, ou que apresentam baixas temperaturas. Então, quanto mais seco for um local, mais baixo vão ser as vegetações. Isso propicia, então, a formação de arbustos e também gramíneas, que são gramas, basicamente. Essas formações constituem, por exemplo, as savanas na África, o nosso cerrado aqui no Brasil, as estepes e pradarias, que são vegetações de campos com vários tipos de grama mais alta. E as diversas vegetações florestais do planeta resultam do tipo de interação entre o clima, solo e relevo. As diferentes cores do mapa que a gente vai ver a seguir seria de vegetação original, ou seja, a vegetação que deveria estar naquele local, certo? Se ela não fosse desmatada, mostram como se distribuem os principais tipos de vegetação na Terra. Agora, observando esse mapa de vegetação original, nós podemos observar que nós vamos ter uma diversidade gigantesca de vegetações no nosso planeta Terra. Tá? Vamos começar então pelas regiões mais tropicais e equatoriais, ou seja, entre aqui a linha do Equador e os trópicos. Entre essas regiões aqui mais tropicais e equatoriais, nós vamos ter lá, por exemplo, florestas pluviais tropicais ou equatoriais. Pluviais, por quê? Porque chove muito, então toda essa área próxima da linha do Equador, nós vamos ter florestas pluviais, certo? Que tem alto índice de chuva, ou seja, são locais muito úmidos, por isso que nós vamos ter vegetações maiores. Então, como exemplo, nós vamos ter a nossa floresta amazônica, a floresta do Congo, principalmente aqui no centro da África. Vamos ter diversas florestas tropicais e equatoriais aqui no sudeste da Ásia, também parte ali da Austrália e também aqui no sul do continente asiático, principalmente na Índia. Depois, essas áreas aqui em begezinho, certo? Em laranjinha bem claro, vão ser as áreas de savanas. As áreas de savanas, elas podem ser chamadas aqui no Brasil de cerrado, tá? Porque é bem parecido. Na África é onde essa savana se desenvolve mais, é onde nós temos lá os leões, as girafas, os elefantes vivendo. Aqui no Brasil, lógico, a gente vai ter animais diferentes, mas similares ali entre eles. Nós vamos ter como exemplos aqui no Brasil a nossa onça pintada, vamos ter tamanduás, vamos ter também emas, que aqui na África nós vamos ter avestruzes também, tá? Então a ema seria parente desses avestruzes.
Também, em amarelo aqui vamos ter alguns tipos de vegetação tropical também, que seria uma variação ali, uma área de transição entre áreas de cerrado, de savana, para outras vegetações. Vamos ter também áreas de transição ali entre climas mais úmidos, que seriam climas mais tropicais, e climas mais secos, que seriam semiáridos. Agora, nessas regiões mais temperadas, nós vamos ter as florestas temperadas. Entre elas, a gente pode destacar, por exemplo, a nossa floresta de araucárias, a nossa mata de araucárias, que seria um tipo de floresta pluvial subtropical. Mais aqui para a região norte, vamos ter as florestas temperadas em si, que a gente vai ver o que são essas florestas temperadas, que são aquelas árvores que perdem as folhas durante o outono e ficam sem folhas durante o inverno. Em toda aqui a Europa, em parte da Ásia e também da América do Norte. Outra vegetação muito presente em quase todos os continentes vão ser as estepes e pradarias, que são as regiões de campo, que nós vamos ter ali na área central, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, vamos ter aqui no sul da América do Sul, no sul da África, na parte central da Ásia e também parte da Oceania. Em regiões muito secas, todas essas regiões aqui em laranja escuro, nós vamos ter áreas desérticas. Em áreas desérticas também vai ter certo tipo de vegetação. Geralmente a vegetação vai ser mais rasteira ou então com a presença de vários cactos, certo? Várias plantas que são adaptadas a essa falta de água. E também vão ser algumas porções de oásis, que é onde quando aparece uma vegetação exuberante, por conta da umidade que existe no subsolo, tá? Até mesmo dentro dos desertos. E por último, mas não menos importante, as vegetações de clima bem mais frios, tá? Onde nós vamos ter florestas de coníferas, que vão ser os pinheiros, presentes principalmente no hemisfério norte, no norte do Canadá, norte de toda a Europa e Ásia. E também vamos ter o clima de tundra, que é um dos climas onde a vegetação nasce por um curto período do ano, que vai ser próximo ali da primavera e verão, que as temperaturas nessas porções desses continentes, elas se elevam um pouquinho a mais. Mas a vegetação vai ter um curto período de vida. Ela sobrevive aproximadamente uns 3, 4 meses e depois ela volta a hibernar, digamos assim. No Brasil, a modificação da natureza se intensificou a partir do século XVI, com a chegada dos europeus. Desde então, a cobertura vegetal primitiva, ou seja, a que existia antes, foi bastante modificada pela ocupação humana. Que isso também aconteceu nesse mapa que a gente estava vendo. Essas vegetações eram o que existia antes da devastação. Seria como se nada tivesse sido devastado, mas na verdade pouco dessa vegetação ainda existe hoje. Atualmente, no mundo todo, há poucas áreas onde a vegetação original não tenha sido alterada de alguma forma. Quando as florestas são desmatadas, rompe-se a relação entre vegetação e o solo, o que impossibilita o desenvolvimento da vida vegetal e animal nessa região. Com o desflorestamento, a água das chuvas cai diretamente sobre o solo descoberto. E como resultado, a erosão, diminuição da infiltração da água no solo, enchentes e, consequentemente, redução do abastecimento dos lençóis freáticos subterrâneos, que alimenta, no caso, os rios. Então, a partir do momento que você desmata uma área, você está degradando o ambiente, talvez de uma forma até irrecuperável. Infelizmente, nós estamos vendo algumas áreas do nosso país, por exemplo, sendo queimadas. Essas queimadas, elas podem acontecer de diversas formas. Não sei se vocês têm visto ultimamente, mas nós temos gigantescas áreas, tanto do Cerrado, da Floresta Amazônica e principalmente do Pantanal, que estão em chamas. E por serem áreas muito grandes, o combate ao fogo também se torna complicado. Tá? Às vezes, para você chegar em uma área que tem focos de incêndio, você demora 5 a 8 horas para chegar naquele local. E daí o fogo já se alastrou e já destruiu quase tudo. Tá? E não são só as plantas que estão sendo prejudicadas, os animais também. Os animais vivem, certo? De frutas, de plantas que existem nessa região. Os próprios peixes, muitas vezes, se alimentam de frutas que às vezes outros animais derrubam na água. É uma relação muito mais complexa essa questão do desmatamento, desflorestamento e queimadas dessa vegetação original.
Além disso, o desmatamento acaba com a transpiração da vegetação, a qual favorece a ocorrência de chuvas, afetando o regime pluvial. Esse fator ocasiona mudanças no clima regional e, eventualmente, afeta o padrão climático global. Nós estamos tendo esse ano um regime de estiagem, então de falta de chuvas, tanto no sul do Brasil quanto também em parte do sudeste. É claro que não tem só a ver com desmatamento, nós estamos passando por outros fatores ali que vem influenciando, como a laninha, certo? Que acaba deixando a região sul do Brasil mais seca, mas essas queimadas que eu tinha falado anteriormente, elas também têm contribuído para essa falta de chuva para a nossa região. Curitiba, por exemplo, está com um rodízio ali de abastecimento de água, em que as pessoas têm água 3 dias e os outros 3 dias elas ficam sem água, porque a água foi cortada, porque não tem água suficiente para todo mundo, justamente por causa dessa mudança do padrão do clima regional e também nacional. Como as florestas equatoriais e tropicais são significativos reservatórios de gás carbônico, cerca de 20% do planeta, sua queima também pode elevar consideravelmente a concentração desse gás na atmosfera, aumentando dessa forma o aquecimento global. Entre outros, podemos citar alguns dos impactos socioambientais causados pela devastação florestal, como a diminuição do volume de água potável, a alteração do regime dos rios, ou seja, a quantidade de água existente nesses rios, o que afeta a pesca, a mudança do regime de chuvas, que a gente já está vendo nesses últimos meses, a destruição de espécies vegetais e animais fundamentais à sobrevivência das populações nativas. E dessa forma a gente vai começar a trabalhar mais especificamente esses tipos de formação vegetais, começando pelas florestas pluviais. Essas florestas pluviais, elas podem ser equatoriais, que não está citando aqui, tropicais, subtropicais e até mesmo temperadas. Elas são formações vegetais típicas de regiões de climas quentes e úmidos da zona tropical e da zona subtropical e podem ser chamadas também de florestas equatoriais quando se localizam próximos à linha do Equador. São pluviais porque as chuvas são bem distribuídas durante o ano todo. Sua vegetação é composta de árvores de grande e médio porte, como o jacarandá, a peroba, o mogno, a castanheira, além de diversas orquídeas e samambaias. Esse tipo de formação vegetal encontra-se principalmente na América Central, na América do Sul, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica, na África Central, que seria a floresta do Congo, e nas porções do Sudeste e Sul da Ásia e da Oceania. Então nós vemos aqui na imagem que essa vegetação de floresta pluvial geralmente é uma floresta mais fechada, mais densa, certo? Com diversas espécies de árvores diferentes, sendo que durante o ano todo essas florestas vão estar sempre verdinhas, elas não perdem as folhas numa determinada época do ano e cai tudo no inverno. Não, ela sempre vai se manter mais verde porque as temperaturas sempre vão estar mais altas, vai ter alta quantidade de umidade, de chuvas nessa região. Já as florestas temperadas são formações típicas de clima temperado oceânico, ou seja, são climas mais amenos, as estações do ano vão ser bem definidas, mas vai ter também uma certa quantidade de umidade durante o ano, porque se localiza próximo ali às áreas oceânicas. Elas são chamadas também de florestas de folhas caducas ou caducifólias, pois suas espécies perdem suas folhas durante o inverno como forma de adaptação ao frio, com frequente queda de neve. Então essas vegetações caducifólias é quando as folhas acabam caindo durante o outono, elas ficam amareladas, laranjadas, vermelhas e durante o inverno elas perdem todas as folhas. Por quê? Porque se elas não perdessem as folhas, durante o inverno talvez essas folhas congelassem e acabassem congelando também dentro dessas árvores. Então, elas perderem as folhas durante o outono e chegando o inverno, é uma forma de proteção dessa árvore, porque ela vai estar resguardando a sua energia dentro dela, se protegendo do frio do inverno, e durante a primavera ela libera toda essa energia que ela acabou acumulando durante o inverno, fazendo com que as folhas renasçam, criem flores e elas acabem ficando exuberantes de novo no verão. Assim, as árvores não precisam alimentar as folhas e economizam energia. Essas florestas temperadas
cobriam grandes extensões no oeste da Europa, no nordeste dos Estados Unidos, no nordeste da China, entre outras regiões. Atualmente, porém, restam poucas áreas de matas caducifólias, pois compõem as paisagens naturais mais alteradas pela ocupação humana. Essas áreas de floresta temperada são onde estão as grandes cidades europeias, as grandes cidades dos Estados Unidos, do Canadá, na Ásia também. Então elas já foram muito devastadas e em alguns pontos tiveram até que reflorestar essas áreas de vegetação de floresta temperada. Então aqui um exemplo dessa floresta temperada, em que nós vamos ter essas árvores que perdem as folhas. Lembrando que essa daqui são árvores que já estão no inverno, por isso que elas estão peladinhas, digamos assim. E durante o outono as folhas começam a ficar amareladas, laranjadas e avermelhadas, tá? Até cair. Agora as florestas de coníferas. As florestas de coníferas são assim chamadas porque o aparelho reprodutor das suas árvores tem formato de cone, como os pinheiros, além do formato delas também ser um conezinho. Elas se localizam em áreas de climas mais frios, com queda de neve de 3 a 6 meses durante o ano. Adaptadas ao frio rigoroso, suas árvores têm folhas pequenas e endurecidas, certo? Lembrar, por exemplo, da nossa araucária. A nossa araucária seria um exemplo de conífera, apesar de ser diferente dessa daqui. As folhas dessa floresta de conífera, elas sofreram um certo tipo de adaptação ao clima frio, tá? Então as folhas, elas não vão ser largas e grandes que nem nas florestas pluviais e temperadas, justamente para ela se proteger então desse frio extremo que acontece alguns meses por ano. Então, a sua folha vai ser em formato de agulha, basicamente. No hemisfério norte, essas florestas recobrem extensas áreas da América do Norte, principalmente do Canadá, na Europa, principalmente na Rússia e também na Ásia. Esse é o motivo de serem conhecidas como florestas boreais, certo? Boreal está se referindo ao extremo norte. Na Rússia, a floresta boreal tem o nome de taiga. Então, essa floresta ela pode ser chamada de 3 nomes diferentes: floresta de coníferas, florestas boreais e florestas de taiga. Então, tanto faz qualquer um desses 3 nomes. Como principal característica, as florestas de climas mais frios apresentam poucas espécies de árvores, então vai predominar um único tipo, geralmente, de árvore, o que dá a elas um aspecto mais uniforme, mais homogêneo, mais igual, certo? Então, como a gente está olhando aqui nessa imagem. Bem diferente do observado em florestas de climas mais quentes, em que a gente vai ter diversas espécies de árvores diferentes. Ela vai ser uma vegetação heterogênea, essas florestas pluviais e temperadas. As florestas de coníferas são a principal fonte de madeira da superfície terrestre, isso é, madeira para a fabricação de papel, papelão e celulose. Aqui no Brasil, a gente também planta alguns tipos de coníferas para a gente extrair, então, esses tipos de materiais, que são as florestas de reflorestamento. Antigamente, uma grande área da região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul até o estado do Paraná, era recoberta de florestas de araucária, formadas por pinheiros brasileiros, chamados de araucária angustifolia. O clima da região sul não é frio, não tão extremamente frio, mas subtropical. Então, por que existem coníferas nessa área da região sul? Então, porque no passado geológico remoto, há milhares de anos atrás, o clima da região era bem mais frio e bem mais seco também do que hoje em dia. O clima se modificou e os pinheiros também se adaptaram a essa nova situação. Por isso que as nossas araucárias, por exemplo, elas não têm formato de cone, tá? Elas vão ter um formatinho mais abertinho, certo? A copa delas vai ser mais redondinha, mais aberta. Mas, se vocês notarem, ela manteve algumas características de adaptação dessas florestas. Por exemplo, se alguém já viu uma araucária de perto, ou então já viu algum galho de araucária no chão, vocês percebem que a folha dela também é em formato de agulha. E, inclusive, ela pode machucar o dedo, tá? Ela pinica mesmo. Mas, infelizmente, atualmente resta muito pouco dessa floresta de araucária, menos de 1% da sua cobertura original, em razão da sua destruição pelas atividades humanas. Da mesma forma que lá a floresta temperada tinha sido desmatada, porque era onde nós tínhamos maior quantidade de ocupação de pessoas, aqui na região sul também, onde estão as principais cidades do Paraná, ou de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, antes existiam florestas de araucária. Agora, as savanas.
As savanas desenvolvem-se em áreas tropicais de clima quente, com uma estação chuvosa e outra seca, que é típica do clima tropical. Clima tropical, a gente sempre tem que pensar que existem duas estações bem definidas. Uma chuvosa, que vai ser o verão, e uma seca, que vai ser durante o inverno. Sua vegetação é constituída, então, por gramíneas, ou seja, por tipos de tufinhos, de gramas, certo? Uns matinhos mais altos, e com árvores esparsas e arbustos. Então vai ter uma árvore espalhada aqui, outra árvore espalhada ali, alguns arbustos, como vocês conseguem observar nessa imagem aqui, que possivelmente deve ser da época de inverno, porque a vegetação está mais seca. A savana típica está na África, certo? A savana verdadeira, digamos assim, onde existem animais como elefantes, leões, girafas, búfalos, rinocerontes, como eu já tinha comentado lá no início da aula. No Brasil, as nossas savanas têm aspectos particulares e são chamadas de cerrados ou campos cerrados. Encontrados na porção central do país, o cerrado se caracteriza por apresentar árvores de pequeno porte, com troncos e casca mais grossos, galhos retorcidos e folhas pequenas, também como uma forma de adaptação ali à falta de água durante o inverno. Então, os troncos mais grossos, ali o casco mais grosso, seria justamente para ela não perder tanta água. As folhas menores também. As folhas mais largas, geralmente, elas evaporam muito mais águas. Folhas menores evaporam menos água e ela retém mais água para ela durante o ano todo. Esses aspectos da vegetação refletem, então, a falta de chuva durante uma estação do ano. Então, nós vemos aqui parte de uma vegetação de savana no continente africano, no Quênia, e nós vamos ter diversos tipos de animais também convivendo nessa região, mas a principal característica vão ser essas árvores espalhadas, arbustos também espalhados, e também alguns tufos ali de vegetação, ou então gramas abundantes. Agora chegamos para as estepes e pradarias, que são as nossas vegetações de campo. Localizadas entre as savanas e os desertos, as estepes e pradarias são formações vegetais de clima geralmente semiárido, com escassez de chuva em grande parte do ano, ou úmido, porém frio. Elas apresentam vegetações herbáceas, então de gramas, de tufinhos de graminhas, com muitas espécies espinhosas e arbustos isolados. Em virtude, então, da prática do pastoreio, ou seja, de você levar ali animais para pastarem, esse tipo de vegetação foi bastante deteriorado pela ação humana. No Brasil, é representado pelos campos gerais, também chamados de pampas, localizados principalmente no Rio Grande do Sul. De maneira geral, gente, as estepes geralmente vão estar em climas mais secos, como por exemplo no sul da América do Sul, onde a gente vai ter esse tipo de vegetação bem mais seca. E as pradarias geralmente vão ser campos mais verdinhos, então mais úmidos, mas nós vamos ter então um clima um pouco mais frio. Aqui possivelmente ele pegou uma estação bem seca, tá? Tanto lá no Cazaquistão, que é uma região mais seca, mais árida, e aqui no Rio Grande do Sul, geralmente é um pouco mais verde. Agora as tundras. Essa vegetação ela vai ser típica de regiões subpolares, ou seja, quase lá nas regiões polares. E a vegetação de tundra é caracterizada por formações herbáceas constituídas principalmente por musgos e líquens, que são vegetações bem rasteiras, que cobrem o solo durante o verão nas áreas onde há degelo. No inverno, essa vegetação desaparece em razão do congelamento do solo. Então, essa imagem aqui do lado, ela está mostrando então essa região de tundra. E se vocês perceberem, vai ser somente ali uns matinhos bem baixinhos, certo? Agora, os desertos. Nos desertos, a vegetação é muito escassa. Em geral, é constituída por plantas espinhentas que se desenvolvem após chuvas curtas e irregulares, ficando aparentemente mortas durante longos períodos secos. As raízes dessas plantas são muito profundas e se expandem logo abaixo do solo à procura de água, que podem estar infiltrada na terra. Somente nos oásis, formados em torno das fontes naturais de água, a vegetação se torna mais variada e rica. Então a gente vai ter aqui
uma formação vegetal de oásis, certo? No meio desses desertos, onde vocês podem ver que nós vamos ter aqui algumas fontes de água que brotam ali do subsolo, ou então regiões próximas de rios, como por exemplo próximo do Rio Nilo. O Rio Nilo percorre diversas áreas desérticas ali no norte da África e é graças a ele que se forma algum tipo de vegetação e algum certo tipo de umidade para o Egito e para outros países por onde esse Rio Nilo passa. Agora, a vegetação mediterrânea. Essa vegetação mediterrânea se forma em locais geralmente onde os climas são secos no verão e chuvosos no inverno, típicos do clima mediterrâneo. Você lembra que eu tinha falado para vocês do clima tropical, que tinha 2 estações do ano? No clima tropical chove bastante no verão e quase não chove no inverno. No clima mediterrâneo acontece o oposto, tá? No verão não chove nada e no inverno chove bastante. Então, esse clima mediterrâneo vai dar origem também a uma vegetação adaptada justamente a essa falta de chuvas durante o verão. E os locais onde se apresenta essa vegetação mediterrânea vai ser ao longo do mar Mediterrâneo, tá? Por que acontece uma estação de seca ali próximo do mar Mediterrâneo? Porque os ventos vindos do norte da África, onde fica o deserto do Saara, acaba levando então esse ar seco para a Europa, ou próximo ali do mar Mediterrâneo. Então essa região vai ser seca justamente por causa dos ventos vindos do deserto do Saara. E em parte da África do Sul, do Chile, da Austrália, também de parte ali da costa dos Estados Unidos, próximo da Califórnia, e apresentam plantas esparsas, ou seja, espalhadas e adaptadas tanto ao período de muito calor quanto à escassez de água que é durante o verão. Aqui não dá para ver muito bem essa vegetação mediterrânea, mas imagine também uma vegetação um pouco mais seca, tá? Aqui ela está bem exuberante até, mas enfim. Na Itália, você vê mais esse tipo de clima mediterrâneo, tá? Que está mais presente, então você vê árvores espalhadas, uma aqui, uma ali também. Nós temos diversas plantas arbustivas, então vai ter muitos arbustos por causa da falta de água durante boa parte do ano. Vamos ter espécies como oliveiras, que dá lá azeitona, o azeite de oliva. Vamos ter diversas áreas de plantações de uva, então tem diversos vinícolas também por essa região. Vamos ter diversas frutas tropicais, principalmente limão siciliano, o que eles chamam de pomelo ou então toranja, umas frutas diferentes da que a gente tem na nossa região. Uma outra curiosidade agora, na Europa, as características desse clima mediterrâneo, seco e quente no verão, propiciam a ocorrência de incêndios florestais muito graves também. Ultimamente, esses incêndios têm se tornado mais frequentes e catastróficos. Existem várias explicações para isso, de alterações climáticas, a substituição de espécies vegetais nativas, que são mais resistentes ao fogo, por espécies mais inflamáveis, como o eucalipto, que é muito utilizado na indústria de papel e celulose. Para reduzir os incêndios nas regiões mediterrâneas, estudos sugerem que o cipestre mediterrâneo, essa arvorezinha aqui, uma árvore nativa da região, seja utilizado como barreira natural contra o fogo, pois essa espécie mantém a umidade mesmo durante o verão, o que faz com que se torne mais resistente ao calor. Agora, a vegetação de alta montanha. A vegetação de alta montanha ocorre nas regiões mais altas do nosso planeta Terra, com 2.000 metros de altitude ou mais, como na Cordilheira dos Andes, na Cordilheira do Himalaia, nos Alpes Suíços, e são áreas que recebem pouco calor e que têm pouco oxigênio na atmosfera. Por isso, costumam apresentar grandes árvores, apenas bosques nas partes mais baixas, e alguns casos dominam vegetações rasteiras, principalmente espécies de gramíneas e arbustos. Geralmente nessa vegetação de alta montanha vai ocorrer a formação de bosques, principalmente próximo do pé da montanha, e conforme você vai subindo essa montanha, a estatura dessa vegetação ela vai diminuindo. Então, quando você chega no topo de uma montanha, você só vê arbustos, ou então líquens, gramíneas bem baixas. Eu vou mostrar uma foto para vocês, só um pouquinho. Já que nós estávamos falando de vegetação de altas montanhas, vou mostrar algumas fotos que eu tirei
durante uma viagem que eu fiz para o sul do Chile e sul da Argentina. Essas aqui são imagens do sul do Chile, são paisagens do Parque Torres del Paine, na Patagônia chilena. E vocês percebam, aqui a gente estava subindo uma montanha e dá para perceber que tem algumas coníferas aqui, percebam aqui, ó, aqui também, mas elas já são um pouco mais baixas. E aqui a gente estava subindo ainda, da base até o meio da montanha, talvez. Aqui já é uma imagem de um bosque de altitude que a gente estava percorrendo ali no meio, já da metade para o topo da montanha. E aqui já o topo dessa montanha, percebam que já não tem quase vegetação alguma. Aqui nas outras também não, ó, a presença de gelo aqui, que são os glaciares. E aqui, ó, só rocha. Percebam como a vegetação se modifica dependendo da altitude que você está. Então, por exemplo, aqui, ó, só existem rochas, não tem solo nenhum para essa vegetação se desenvolver. Já nesse outro lado, aqui nessa outra montanha, que seria um pouco mais alta da que eu tava, já ainda tem um pouco de solo para se desenvolver algum tipo de vegetação. Aqui, já descendo um pouco mais, você percebe essa presença de líquens aqui, quase uma vegetação de tundra. E outra paisagem presente nesse parque vai ser a presença de vegetação de estepes. Tá? As estepes, então, vão ser essa vegetação aqui mais seca. E aqui os diversos animais que também vivem nessa região, tá? Aqui no caso são os primos das ilhamas, são os guanacos, que são animais selvagens, eles vivem soltos nessa região e eles se alimentam dessas espécies aqui de estepes da região. E aqui nessa última foto, só para mostrar para vocês, tá? Que a vegetação, ela vai mais ou menos da base até a metade da montanha, essa vegetação de alta montanha. Bom, gente, era isso na aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado de ver as imagens e aprender um pouquinho mais sobre essa nossa vegetação do mundo. Beijo! Tchau!